Educação Física do Instituto Federal Fluminense e militante do MEC Sinasef. Acho que é importante a gente trazer aí essa conjuntura dos últimos anos. A gente passou por um golpe de governo, por contra-reformas que retiraram direitos, pela eleição fraudulenta e golpista do governo de Bolsonaro, e a gente, desde o princípio, desde 2019, já colocou em xeque essas políticas que foram realizadas, com o tsunami da educação. A gente foi para cima durante a pandemia para defender que a vida vem acima do lucro. A gente foi para cima para derrotar o governo também no processo eleitoral. E o traste genocida foi o primeiro presidente a não conseguir o processo de reeleição no nosso país. Isso é vitória, sim, da classe trabalhadora. Mas a gente precisa avançar mais, porque a gente quer direitos, a gente quer melhores salários, a gente quer melhores condições para os serviços públicos e a gente quer que a gente derrube as contrarreformas que foram realizadas ao longo desses últimos anos golpistas. Contudo, pessoal, acho que é importante também a gente trazer aqui as diferenças de método, porque a gente tem um processo de articulação unificada via Funasef que é fundamental para a gente, por exemplo, ter derrotado a PEC 32, para ter derrotado a contrarreforma administrativa. Mas a gente também tem uma situação muito clara que está sendo colocada aqui na nossa plena, que é a disparidade que a gente tem com relação aos técnicos administrativos de educação e aos docentes. O Funasef ele tem 62 entidades, salvo engano. E há uma diferença gritante entre os maiores salários e os menores salários do Funasef. Então a gente precisa levar em consideração na hora de negociar, na hora de levar os nossos posicionamentos. O Sinasef, ele tem que ir até o Funasef também convencer, porque se o Funasef trabalha pelo consenso, a gente tem que levar a posição da nossa base, pensar nos nossos técnicos administrativos que estão colocando aí a situação e não é à toa que está havendo organização autônoma. E aí, infelizmente, houve uma fala aí, citando a fala do MEP, que havia uma mentira. A gente não está aqui tratando de forma moral. A gente quer aqui debater método e as melhores formas de luta, de forma unificada para a gente avançar na defesa dos nossos direitos, dos nossos salários e da nossa rede. E aí eu quero colocar aqui, para finalizar, que a gente não pode tratar os desiguais como iguais. Então, é fundamental que a gente pense essa articulação, porque eu quero, pelo menos eu acho que a gente tem que querer, que o Sinasef tenha a prática como critério da verdade e traga esse grupo que está se dessindicalizando, que está se articulando por fora do sindicato, para dentro. A gente tem que ser a referência, a direção que vai lá defender os direitos da nossa categoria, da nossa base. E é assim que a gente vai trazer e vai lutar contra também esse processo de bolsonarismo que cada vez mais nos atrapalhou. Por fim, também temos que pautar, fundamental na nossa conjuntura, é a derrubada do novo ensino médio e a gente lutar em cada campus para derrotar as tentativas desse absurdo que é a escola sem partido querendo acabar com o pensamento crítico.